Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias e hoje nós estamos aqui dando sequência ao formato Vida e Pensamento com o professor Lincoln Pena, que vai fazer uma pequena introdução às ideias de Paulo Freire. Desde já, eu, como sempre faço, né, eu peço licença a vocês para, de vez em quando, dar uma olhadinha aqui no levantamento biográfico que eu fiz da trajetória desse grande brasileiro. Paulo Régulus Freire nasceu em 1921, no Recife, e faleceu em São Paulo em 1997. Ele foi educador e filósofo e recebeu também o título de patrono da educação brasileira, sendo ainda um dos nossos intelectuais de maior projeção no exterior, onde, além de ter dado aulas, também recebeu os diplomas de doutorado honoris causa de algumas das mais prestigiosas instituições de ensino superior mundo afora. A sua contribuição ao pensamento social progressista é enorme. A partir de bases teóricas que ele foi buscar junto ao marxismo e ao existencialismo de matriz sartreana, produziu uma importante reflexão sobre as relações entre a educação e a liberdade dos indivíduos. Esse parece ser o tema, né, que conduz a reflexão de Paulo Freire, né? O nosso convidado vai poder falar melhor disso. Mas é também no plano pedagógico que Freire se tornou até mais conhecido e mais odiado, eu diria, pelos defensores da ignorância, como até hoje ocorre, né, na política brasileira, né, esses detratores que ele tem, que são os casca-grossas aí. Antes de tudo, é uma gente que deplora o conhecimento, digamos assim. O seu método de alfabetização de adultos tornou-se uma referência mundial ao unir as dimensões do aprendizado às da conscientização política. A obra do Paulo Freire reúne para mais de 2 dezenas de títulos, né? Sendo talvez o mais conhecido a Pedagogia do Oprimido, de 1970. Mas eu gostaria também de destacar, né, a sua incursão na chamada Interpretação do Brasil, que é Educação como Prática da Liberdade. Livro que lhe tem garantido entre os grandes produtores, né, os grandes do gênero da interpretação do Brasil, conforme eu disse aqui. Quando a gente vê a presença do Paulo Freire na esfera do pensamento, a gente pode pensar que ele tenha sido talvez um intelectual de gabinete, e nada mais longe da realidade do que isso, né? Ele foi um lutador social dos mais participantes, né? No pré-64, por exemplo, ele se pôs à frente do Plano Nacional de Alfabetização, sob delegação do presidente João Goulart, né? E talvez tenha sido por isso que ele teve que partir para o exílio depois do golpe que ocorreu naquele período, né? E de 1989 a 1991, já mais maduro, né, próximo do fim da vida, ele também teve uma participação de destaque como secretário de Educação na gestão da prefeita Luísa Erundina, em São Paulo, né? Por conta dessas coisas, a gente vê que o Paulo Freire era um intelectual que reunia dentro de si várias facetas, né? E era digamos assim, era um intelectual público na acepção da palavra. Bom, ao fim dessa brevíssima exposição que eu fiz aqui, eu vou falar algumas palavras aqui sobre o nosso convidado, né? O Lincoln Pena é historiador, professor aposentado da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e secretário-geral do IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos. E também uma curiosidade, né? O Lincoln é da primeira turma de instrutores, não sei se o termo é esse, acho que não é, de instrutores do método Paulo Freire, formados no ano de 1963. Caro Lincoln, muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua disponibilidade, e a palavra é inteiramente sua. Eu que agradeço o convite e a satisfação de falar de uma pessoa que eu não só me influenciou bastante, como eu o conheci pessoalmente
portanto, essa admiração somada à vivência, que ainda que por pouco tempo, porque logo depois veio o golpe e todos nós tivemos rumos diferenciados, né? Mas, enfim, Paulo Freire é uma figura que ultrapassa as nossas fronteiras, seja no campo da educação, como no campo, como você bem situou, da interpretação das realidades. Eu coloco no plural porque, quando se fala na realidade brasileira, a gente tem que levar em consideração também as realidades regionais. E esse dado é importante porque, na adolescência de Paulo Freire, uma das coisas que mais o impressionaram foram as ações do chamado cangaço, né? Na verdade, o Paulo Freire ele conviveu com a contradição, não somente a contradição social vivenciada por ele, né? Portanto, o cangaço, de certa maneira, era um fenômeno contraditório, porque, ao mesmo tempo que era uma reação à exclusão social, à exclusão da terra, do acesso à terra, era também, por outro lado, um instrumento de pressão e de poder dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários de terra. Portanto, ao mesmo tempo que era uma rebeldia, era uma revolta, mas também era um instrumento a serviço da manutenção do latifúndio. Tanto o cangaço é um fenômeno que até hoje desperta interesse e curiosidade por parte de antropólogos, historiadores e cientistas sociais, de um modo geral, exatamente por essa diversidade enquanto fenômeno. Também a contradição no seio familiar. Ele conviveu com uma parte da família católica, bem tradicional, e por outro lado, também um segmento da família que estava vinculado ao espiritismo, né? Portanto, essa contradição ao nível da representação religiosa o fez também bem curioso, instigou a sua curiosidade. Além disso, ele também teve influência desde a juventude, tanto do cristianismo, digamos assim, social, aquele mais envolvido e engajado nas primeiras ligas camponesas, como a influência do marxismo, né? Ele costumava até dizer, na base da brincadeira, que 2 barbudos o influenciaram e, por isso mesmo, ele acabou aderindo à barba que ele cultivou durante algum tempo, né? Então, esse meio regional, né, do Nordeste brasileiro despertou Paulo Freire para entender a importância do que ele viria a chamar mais tarde de leitura do mundo. Quer dizer, essa leitura do mundo se refere aos vários mundos, quer dizer, ao mundo enquanto uma realidade local, né, de uma determinada comunidade, assim como o mundo em termos das relações nacionais e internacionais. Então, essa leitura do mundo, essa compreensão da realidade, fez com que ele passasse a entender a educação como um instrumento importante para a possibilidade desse entendimento, né? Dessa relação dos seres humanos com a natureza, por exemplo, e dos seres humanos entre si, né? Numa realidade bastante estruturada do ponto de vista de uma estratificação social bem rígida. Ainda vivíamos as
sequelas, como até hoje, de certa forma, da escravidão, da escravocracia, e, portanto, de todo um legado que levou séculos sendo preservados e que se refletiu muito na questão agrária, principalmente, né? Nesse mundo agrário que ele conheceu e vivenciou muito bem. As primeiras experiências voltadas para a educação, ele as teve principalmente em Angicos e Mossoró, no Rio Grande do Norte. E lá, essa experimentação da sua, digamos assim, do que se chama de método Paulo Freire, eu prefiro a exemplo do Carlos Brandão, que é um dos seus principais biógrafos, entender como uma concepção de educação, onde o método é um instrumental, um elemento fundamental da palavração, por exemplo, dos fonemas, da criação do que ele chamou de elementos fundamentais para a pesquisa do universo vocabular de cada lugar, porque cada comunidade tem uma representação de uma determinada linguagem que é comum a todos os seus concidadãos. Então, antes de qualquer processo de educação, e no caso aí, fundamentalmente, da alfabetização, é necessário que se pesquise o universo vocabular. E nesse universo vocabular, identificar, por exemplo, os temas dominantes, né? Os temas de referência desse local, onde, então, se constituem os círculos de cultura, porque Paulo Freire não vai usar a expressão turma de alunos, por exemplo, sala de aula. Ele prefere a expressão mais frequente e corrente de círculos de cultura. Porque nos círculos de cultura você tem, na verdade, o encontro de saberes, tanto do saber erudito, formal, como do saber popular. Na concepção dele, a educação, o processo educativo, ele não pode ser verticalizado, ele tem que ser horizontalizado, ou seja, não deve ter alguém detentor absoluto do saber que transmite esses conteúdos para quem supostamente não tem saber algum, né? Na verdade, é uma troca, daí o círculo de cultura, a troca entre aqueles que são portadores de ideias importantes para serem transmitidas, né? São os monitores, como viria a ser conhecido todo o elemento alfabetizador, o que substitui aí a figura do professor, né? Que vai, portanto, levar conteúdos para despertar a percepção da realidade, né? Porque mais do que formar a alfabetização, quer dizer, a compreensão da junção de palavras, de fonemas, até a identificação do nome com o objeto, é preciso que haja também uma interação do ponto de vista de uma troca de ideias sobre a realidade na qual eles vivem. E, a partir daí, se eleger palavras de referência. Por exemplo, a primeira palavra de referência nessas experiências em Mossoró e Angicos foi salário, né?
porque era uma coisa que estava começando, na época, a ser adotada, isso depois de longo período onde a escravização prevalecia sobre diversas outras modalidades, inclusive uma das mais conhecidas, que é o sistema do cambão, né? Em que a pessoa trabalha e tem, em troca disso, possibilidade de ser sustentada, alimentada, né? E mesmo assim, em função da quantidade de trabalho, às vezes ela fica devendo ao proprietário de terras, tendo em vista uma contagem, uma quantificação imposta definida por ele. Então, essa realidade dura e crua levou Paulo Freire a absorver a influência que ele sofreu também no Instituto Brasileiro de Estudos, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, que era um organismo do MEC, né? Portanto, era um organismo oficial do Poder Executivo, de um dos ministérios, e que foi criado no final do governo Getúlio Vargas. Mas, na verdade, a sua concretização se dá entre o breve período do governo Café Filho, logo depois do suicídio de Vargas, e antes da eleição de 55, que elegeu Juscelino Kubitschek e João Goulart, que tiveram, tanto o início de seu governo em 56, tanto nesse interregno entre o final do governo Vargas e o início do governo de Juscelino Kubitschek, constituído, formalizado a criação do ISEB. E esse instituto ele vai ser importante porque ele vai congregar uma série de intelectuais, estudiosos, educadores, servidores públicos, tanto civis como militares, tendo como objetivo exatamente o desvelamento, como diria Paulo Freire, o desvelamento da realidade brasileira, a compreensão dessa sociedade brasileira tão desigual, tão distinta regionalmente, sobretudo naquela época, e que passa a ser um desafio para quem deseja compreendê-la, né? E o Paulo Freire teve um contato com alguns desses intelectuais que participavam do ISEB, desde o Álvaro Vieira Pinto, que chegou a ser diretor-geral, um professor de filosofia, catedrático da então Universidade do Brasil, como Guerreiro Ramos, Roland de Corbusier, enfim, e tantos outros que participavam ativamente, regularmente, das atividades dessa instituição, que, de certa maneira, substituía, na prática, uma das atividades inerentes à universidade, que é a extensão universitária. Não apenas o ensino formador de profissionais de nível superior, assim como a pesquisa, que na época estava quase que restrita a alguns setores, algumas instituições, algumas faculdades ou escolas, universidade, o incentivo, o investimento em pesquisa era muito precário ainda. A CAPES, por exemplo, estava se constituindo nos anos 50, ainda não era uma realidade
como hoje, apesar de todas as dificuldades orçamentárias, etc., já é uma realidade. Nós temos uma pós-graduação, de certa maneira, robusta, porque presente em praticamente todo o território nacional, nas grandes universidades públicas. Então, mas a universidade era muito fechada, era uma universidade voltada para si mesmo. Os catedráticos, muito poucos produziam alguma produção científica mais regular e se fechavam em copas, não permitia-se um livre debate. Daí o movimento estudantil, na época, levantar a bandeira da liberdade de cátedra, do fim até desse monopólio dos catedráticos e tudo, porque havia um certo confinamento do conhecimento, uma estandartização do conhecimento. Então, o ISEB era um espaço livre, um território livre, onde se trocavam ideias, se discutia, se pensava, no fundo, num projeto nacional. O ISEB foi um laboratório capaz de produzir, se não um projeto definitivo, um projeto fechado, completo, mas pelo menos elementos que pudessem integrar esse projeto nacional. E o Paulo Freire viveu essa efervescência, digamos assim, não só intelectual, mas também cultural, haja vista que a segunda metade dos anos 50 foi marcada pelo nascimento do cinema novo, que se volta para identificar a dura realidade brasileira. Está aí Vidas Secas, por exemplo, que foi, nesse sentido, um bom exemplo desse cinema engajado, né, que denuncia as desigualdades sociais cruentas no país. Assim como a Bossa Nova, que vai revigorar a música popular brasileira. Enfim, e é um momento em que muita gente, de certa maneira, a minha geração, idealizava já o sonho de uma transformação mais profunda da realidade. Então, Paulo Freire vive com intensidade isso. Quando ele publica o Pedagogia do Oprimido, que ela é a síntese, eu diria que é a obra seminal do Paulo Freire. Né? É com ela que ele traduz todo esse espírito do tempo que ele vive e começa a perceber que a educação é um instrumento revolucionário, no sentido de que, embora, como ele dizia, ela sozinha não modifica o mundo, mas o mundo não pode ser modificado sem educação. Tanto há uma dialética perfeita entre os processos sociais revolucionários, que se discutia abertamente naquela época, as várias formas ou etapas da Revolução Brasileira, né? Como também tem que se aprofundar e se revolucionar os métodos educacionais que estavam presos a uma formatação muito conservadora, muito reativa a qualquer tipo de questionamento libertador, tanto do educador como do educando. Né? Então, quando o governo João Goulart ascende ao poder, principalmente na sua fase presidencialista, porque no período parlamentarista, como todos sabem, o João Goulart sucede a Jânio Quadros, em função da renúncia de Jânio Quadros 7 meses depois da sua posse,
Ele renuncia no dia 24 de agosto e só no dia 7 de setembro é que João Goulart é, digamos assim, aceito, entre aspas, pelas classes dominantes, tanto civis como militares, para assumir a legitimidade do seu cargo, até porque, na época, o vice-presidente, inclusive, era eleito separadamente do presidente. Portanto, ele não vem a reboque do presidente eleito. Ele tem uma votação, inclusive Jango teve uma votação bastante significativa, já pela segunda vez, porque ele já tinha sido vice de Juscelino Kubitschek. Então, quando ele assume a plenitude da sua presidência, no sistema presidencialista, depois do plebiscito de janeiro de 1963, ele constitui um governo muito mais identificado com o seu projeto de reformas de base, dentre as quais a reforma agrária, que era o carro-chefe do programa, mas também a reforma universitária, a reforma tributária e reformas que davam um rumo, pelo menos, ao país. E, nesse sentido, o ministro Paulo de Tarso, que era ligado à igreja na sua, digamos assim, corrente mais avançada, no cristianismo social, ele percebe a importância do projeto bem exitoso, bem sucedido, lá em Apipucos, aliás, em Angicos, e depois vai para Apipucos, vai para outros lugares de Pernambuco também, Rio Grande do Norte, Pernambuco, começa a se alastrar, e aí ele convida Paulo Freire para coordenar, inicialmente fazer um plano nacional, que se transformou num programa nacional de alfabetização, que teria como objetivo não apenas alfabetizar cerca de 30% da população brasileira, que era analfabeta naquela época, como também projetar um contingente enorme de eleitores, porque na época o analfabeto não votava e, portanto, nem tinha direito a ser votado, né? Não votava nem era eleito. E era um contingente, portanto, à margem do processo político eleitoral. Ora, a previsão de Paulo Freire e de Paulo de Tarso era que, ao fim e ao cabo do governo João Goulart, teríamos cerca de 20 milhões de novos eleitores. Tanto, embora fosse um objetivo educacional de zerar o analfabetismo, chegar muito próximo disso, tinha também um objetivo político, é claro, porque as grandes corporações internacionais, os grandes trustes internacionais, eles também tinham se mobilizado na eleição de 62, e foi uma eleição comprada por muitos poderosos capitais externos para eleger uma bancada conservadora. Em parte, eles conseguiram isso. Tanto a eleição que tinha sido prevista para 65 era uma eleição crucial para os rumos do país. Estávamos começando a chegar próximo a uma encruzilhada. Ou o país iria rumo às grandes reformas estruturantes, capazes de nos levar, finalmente, a uma revolução brasileira no sentido da emancipação do povo brasileiro, da libertação das nossas estruturas carcomidas, que ainda estavam muito presentes nas instituições políticas do país, ou iríamos finalmente acabar se subordinando ao império
do capital. Portanto, há um sistema em que iríamos continuar a ser uma grande periferia do sistema dominante ocidental capitalista. Logo, o que estava em xeque, portanto, nessa eleição, era conseguir a conscientização, que, aliás, é a palavra-chave de Paulo Freire. Você não pode educar se você não desalienar o educando. Ele precisa ter clareza do seu papel dentro da sociedade. Porque ele nasce e passa a reproduzir a subserviência, a dependência que seus pais, seus avós tiveram também ao longo das suas vidas. É preciso romper essa corrente de escravização moderna. Então, Paulo Freire era muito consciente na necessidade da transformação. O legado que fica de Paulo Freire está exatamente nisso, na concepção da educação como libertação, mais do que liberdade, porque a liberdade permite que você anseie e sonhe com a superação dos entraves que te impedem de chegar verdadeiramente à emancipação. E essa tem como sobrenome a libertação, não é? Então, e a educação não é um ato meramente educacional, a educação é um ato político. Quer dizer, fazer a educação como um instrumento meramente transmissor de informações e conhecimento é pouco para entender a dimensão que ela tem e pode adquirir se você tiver realmente consciência do papel que ela pode representar no seio de uma estrutura social. Então, eu estou vendo que o Marcelo já voltou aqui a se posicionar. Eu acho que o tempo, por ele previsto, já foi superado. Então, eu diria, de modo geral, é isso, que realmente o Paulo Freire ele sempre passou para todos nós a indignação. Quer dizer, não basta você denunciar formalmente, é preciso que você se indigne. Eu me lembro quando ele, secretário da prefeita Luiza Erundina, esteve aqui na UERJ, no Rio de Janeiro, naquele espaço ali da UERJ, e tinham milhares de pessoas. E ele se emocionou muito porque ele imaginou que depois de ter ficado vários anos longe, ter sido obrigado a criar até um instituto para poder manter viva a sua obra, as suas ideias, né? O IDAC, que é um Instituto de Ação, de Educação, de Ação Cultural, melhor dizendo, e que foi criado na Europa, em Genebra, e foi a partir do IDAC que muitas das suas obras se tornaram conhecidas mundialmente, né? E Paulo Freire é um dos autores mais vendidos no mundo até hoje, e reconhecido. Aqui no Brasil, ele só foi reconhecido no governo da presidente Dilma Rousseff, em 13 de abril de 2012, e mesmo assim, pouca gente conhece que ele é o patrono da educação brasileira, embora um deputado do PL, portanto bolsonarista, em 2019,
por sinal, tendo o mesmo sobrenome de Paulo Freire, o Coronel Freire, deputado federal do Ceará, tenha entrado e parece que conseguido acolhimento na Câmara Federal de um projeto extinguindo esse título de patrono da educação brasileira. Aliás, se o Marcelo tiver mais informações sobre isso, ele pode confirmar esse absurdo, porque Paulo Freire, nesse processo de agudização das contradições, né, Os defensores da ignorância que eu falei, né? Os defensores da ignorância, eles tentam, pelo ódio que eles têm ao Paulo Freire, porque Paulo Freire ele entende que a sua concepção de educação ela adquire essa dimensão porque é parte integrante das lutas de classe. E qualquer avanço significativo das classes subalternas produz um terrível medo por parte das classes dominantes, principalmente aquelas mais estruturalmente reacionárias e que tentam impedir, através de projetos regressivos como esse, por exemplo, da tentativa de desfigurar a figura tão reconhecida, como já disse internacionalmente, de um dos maiores, se não o maior educador brasileiro. É isso, Marcelo? Caro Lincoln, quero dizer o seguinte, você manda, se continuar, a sua exposição está ótima, está trazendo elementos aí para a nossa reflexão, você pode continuar ou você pode voltar outro dia aqui, que a gente continua, tem muito muito pano para manga aí nessa É história. verdade, eu não falei, inclusive, do chamado método pessoalmente, porque isso demandaria muito mais tempo. Eu me lembro até, e você deve, se você folheou aquele último livrinho meu, eu faço uma menção sobre isso. Quando eu estava preso na Ilha das Flores, apareceu na minha cela, foi jogado assim na minha cela, depois de muito torturado, um sujeito, e a gente sempre nessas horas fica meio desconfiado se realmente aquilo ali foi plantado, porque uma vez eles plantaram um policial para obter informações, né? Era comum, mas não, era um militante comunista, por acaso sapateiro, que tinha uma articulação extraordinária do ponto de vista da linguagem. Ninguém poderia admitir que ele fosse um analfabeto, porque ele aprendeu nas reuniões de partido e tal, ele aprendeu a auscultar e a assimilar a linguagem dos seus camaradas, dos seus companheiros e tudo. Então, quando ele me surpreendeu dizendo que era analfabeto, e aí eu tinha comentado com ele que tinha participado do programa de alfabetização do Paulo Freire, que a gente realmente alfabetizava de fato em pouco tempo. Ele disse assim, por que você então não aproveita e me alfabetiza? Eu falei, olha, eu gostaria muito, mas faltam elementos, eu tenho que ter aqui, no mínimo, papel e lápis, é o mínimo, porque o resto a gente poderia fazer. É pena que não havia nenhuma possibilidade de fazer isso, mas eu expliquei a ele ligeiramente, né, talvez com mais detalhes até do que eu falei agora para você, o que consistia o chamado método de alfabetização. Ele ficou assim radiante. Logo depois ele foi retirado e a gente teve um contato muito ligeiro, mas enfim, eu acho o Paulo Freire um verdadeiro revolucionário do ponto de vista do fazer, né? Porque cada um Certamente. tem um tipo de tarefa na vida, né? Seja na militância ou não, e há aqueles que são vocacionados para serem verdadeiros
revolucionário, né? E ele, no âmbito da educação, compreendendo tanto os limites como a amplitude da educação, porque, ao mesmo tempo que ela é limitada, como ele diria, a educação não faz revolução, mas ela é tão ampla que, sem ela, não há nenhuma possibilidade de você pensar em grandes transformações radicais. Certamente. Né? Lincoln, primeiro eu queria agradecer aqui a você e pedir aqui um segundinho aqui que eu vou voltar, porque eu queria fazer aqui uma menção aqui ao seu novo livro. Eu estou gostando muito de ler, queria recomendar aqui para as pessoas. Só um segundinho aqui. Obrigado. Esse aqui, ó. Memórias confinadas. Ilha das Flores, uma vida revisitada na prisão. É um belo exercício de memorialismo, viu? Eu recomendo a vocês que venham adquirir o livro, viu? Do nosso Lincoln Pena aqui. Tá bom? Te agradeço aí. Realmente são reflexões assim, as mais variadas possíveis. Não está só limitada à questão da prisão, da ditadura, da repressão. Tem outras coisas aí que, na hora que a gente fica isolado, detido e completamente confinado, como eu disse, né, no título, a gente acaba... o passado acaba sendo reconstituído assim para ocupar o tempo, né? Certamente. Lincoln, muito obrigado, viu, pela sua intervenção aqui hoje. Olha, e que isso. Como eu sempre digo, volte sempre. Tá bom? Tá ótimo, tá certo. Eu que agradeço. E vamos nos vendo sempre. Certamente. Bom, eu acompanho todo o seu programa e, portanto, eu estou sempre ligado aí às tuas atividades também. Opa, muito obrigado. Nada. Como eu sempre digo, então, estamos nos despedindo aqui. Eu peço que quem gostou, curta, quem curtiu, se inscreva, e quem se inscreveu, chame os amigos para conhecer nosso trabalho, e até a próxima.